Muito bem, começou a gravar. Isso aí, pessoal, nós vamos hoje estar resolvendo os exercícios da nossa última avaliação. Vocês podem interromper a qualquer momento para tirar dúvida, tá? Eu vou estar projetando a tela para vocês aí, só dá uma confirmação que vocês estão vendo a tela do computador, por favor. Apareceu. Maravilha, então vamos embora. Primeiro ano. Eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Lá no Classe 1, o gabarito, do jeito que está aqui, e mais as continhas que a gente vai estar resolvendo junto, tá? Lembrando que essa avaliação aqui é base para a nossa segunda APC, então é bacana você tirar em dúvida se aparecer alguma coisa aí, tá? Então a questão 1, ela fala o seguinte, ó, o bloco da figura tem massa igual a 4 quilos, então eu já vou rabiscando aqui, a massa dela é de 4 quilogramas. E aí ele fala que sujeita a duas forças, né? A força 1 e a força 2 aqui. E ele fala pra gente que a força 1 vale 30 newtons e a força 2 tem o valor de 20 newtons. E aí ele quer saber, né, o valor para a força resultante e a aceleração do bloco. Pessoal, olha só, a força resultante é uma soma vetorial que nós devemos realizar aqui. Soma vetorial é sempre o seguinte, ó, quando as forças estão com a mesma direção em sentidos contrários, que é esse caso aqui, nós podemos simplesmente subtrair uma da outra, né? Elas estão em oposição, então uma vai estar retirando força da outra, a gente pode colocar assim. Então vai ficar 30 menos 20, né? Subtrai aqui. Aí a nossa força resultante, ela vai estar valendo 10 newtons para o lado do maior. Ou seja, a força resultante está aqui, ó. E a aceleração, como é que a gente faz para encontrar ela? Aplica a equação fundamental aí da dinâmica, né? A segunda lei de Newton diz para a gente que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante vale 10, a massa vale 4, e a gente consegue achar a aceleração assim. Então, multiplicando aqui, ó, o 4 vai ficar dividindo 10. Então, a gente vai ter 10 divididos para 4, que vai resultar em 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, a alternativa correta aí é a letra A. Maravilha. A questão 2 é uma questão teórica. Vou analisar cada uma das afirmações aqui. E aí a gente julga aí qual que está certo. A primeira fala que o cinto de segurança, item de uso obrigatório no trânsito brasileiro, visa aplicar aos corpos do motorista e dos passageiros forças que contribuam para vencer sua inércia de movimento. Isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Então, a pessoa está lá, sentada no banco, né? Tem o cinto. Quando o carro estiver em movimento e frear, a inércia dessa pessoa vai arremessar ela para frente, né? Então, o cinto de segurança vai agir no sentido de vencer a inércia dessa pessoa e não deixar ela ser arremessada para frente. Então, verdadeira aí. A 2, fala que um cachorro pode ser acelerado simplesmente puxando com a boca a guia presa à coleira atada em seu pescoço. Não dá, né, pessoal? Pensa bem, ó, aqui está o cachorrinho. Aí, se está com a corrente, a coleira amarrada aqui, ele vai puxar, ele está fazendo força sobre ele mesmo, tá? A terceira lei de Newton diz que a força é a interação entre corpos. Não dá para você fazer força em você mesmo. É como se você estivesse se afogando e a solução fosse puxar você para cima pelo seu cabelo. Aí você mesmo está fazendo força para cima pelo seu cabelo, assim, ó. Você só vai se afogar com dor, né? Não adianta nada. Então, isso aqui é falso. A terceira fala que o movimento orbital da Lua ao redor da Terra ocorre por inércia. Isso aqui também é falso. Na verdade, existe a força gravitacional, e é a força gravitacional que faz com que a Lua fique presa aqui na Terra. Então, somente a 1 é verdadeira, a alternativa correta é a alternativa E.
Questão 3. Questão 3 fala o seguinte, ó, na situação esquematizada na figura, desprezam-se os atritos e influência do ar. As massas de A e B valem, respectivamente, 3 e 2 quilos. Sabendo-se que as forças F1 e F2 são paralelas ao plano horizontal de apoio, e ele fala para a gente que a força 1 aqui tem 40 newtons, e a força 2 tem 10 newtons. Pode-se afirmar que a intensidade da força que B aplica em A, essa força aqui, ó, que eu estou desenhando aqui, tá? É a força que B aplica em A, vai ter qual valor, né? Muito bem, pessoal. Nessa questão aqui, olha só, a gente tem que entender o seguinte: quando tiver sistema desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre é achar a aceleração para o sistema, tá? Então, pensando no sistema, pensando que o corpo A e B é uma coisa só, a gente tem a força 1 e a força 2 sendo aplicada, e mais uma vez acontece aqui, ó, que essas forças estão em oposição, então a força resultante aqui vai ser uma subtração entre essas duas forças, ou seja, vai ser 40 menos 10. Como 40 é maior, a gente sabe que a força resultante vai ficar no mesmo sentido dela aqui, ó, horizontal para a direita. E a força resultante, então, ela vai valer aqui 30 newtons também, né? É coincidência esse número. O que que acontece agora? Olha só. Para a gente achar a aceleração, a gente faz a mesma coisa, aplica a equação da segunda lei de Newton. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. 30, aí a massa vai ser igual. Como eu pensei no sistema, gente, eu tenho que pensar que é a massa dos dois, tá? Lembra que eu falei no início, né? A gente pensa isso aqui é um corpo só, então a massa de um é 3, a massa do outro é 2, a gente vai ter a massa total, que vai ser 5. Deixar bonitinho aqui, ó, massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Isso então vai ser 5 vezes a aceleração aqui, ó. O A está multiplicado aqui pelo 5, para me livrar do 5 ele passa dividindo 30. Então a gente vai ter 30 divididos para 5. Encontramos a aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Agora que eu tenho a aceleração, eu consigo pensar nos blocos separados, tá? A aceleração é a mesma para os dois, mas as forças de interação aqui são diferentes. Aí eu posso pegar somente o bloco A ou somente o bloco B e calcular. Nesse caso, tanto o bloco A quanto o bloco B vão ter duas forças agindo sobre eles, então tanto faz qualquer um que pegar e vai dar no mesmo trabalho. Eu vou pegar aqui então o bloco A somente. Vou redesenhar aqui para ficar bem claro o que a gente está falando. Somente o bloco A. A gente vai ter uma força agindo sobre ele aqui. Eu vou pegar no mesmo sentido do desenho que está ali em cima, para não confundir a gente, tá? Então, a gente vai pegar aqui a força 1, que está para o lado de cá, e ela vale 40 newtons, e a força outra, que vai ser empurrada aqui, ó, pelo B, tá vendo? Então, eu vou chamar aqui, que é a força que B aplica em A. É o que ele quer que a gente calcule. Então, nós temos duas forças agindo sobre ele aqui. Tá, como é que a gente faz isso, então? Como eu estou pensando agora somente no bloco A, eu vou aplicar a mesma equação da segunda lei, só que agora somente com a massa do bloco A. Agora, qual que é a força resultante aqui? Ó, como elas são opostas, subtrai. Então, vai ser 40 menos a força que B faz em A. Aí nós vamos ter a massa de A. A massa de A, lembrando aqui, ó, é 3 quilos. Vezes a aceleração, que é 6. Pronto, essa é a conta que a gente tem que resolver. Então, vai ficar aqui, ó, menos força que B faz em A vai ser igual a 3 vezes 6 dá 18. Esse 40 dá positivo, eu passo para o lado de cá, ele vem negativo, ó, tá? Então, vai ficar 18 menos 40. 18 menos 40 é 22. Né? Ficaria menos 22. Com menos força B e A aqui, a gente deixa tudo mais e acabou a conta, tá? A alternativa correta é a alternativa D. Muito bem, pessoal, agora vamos para a questão 4. A questão 4 fala o seguinte, ó, na situação do esquema a seguir,
não há atrito entre os blocos. E o plano horizontal, a influência do ar é desprezível e as massas A e B valem respectivamente. Então, aqui está a informação, né? A e B valem respectivamente. Ó, aqui vale 2 quilos e aqui vale 8 quilos. Sabe-se que o fio leve e inextensível que une A com B suporta, sem romper-se, uma tração máxima de 32 newtons, tá? Então, a tensão máxima que a gente vai ter aqui, ó, é de 32 newtons. Se passar de 32 newtons, o fio vai romper. Calcule maior intensidade admissível para essa força aqui, ó, de modo que esse fio não se rompa. Então, pessoal, vamos lá. A gente tem que aplicar o mesmo princípio que nós estávamos fazendo até agora. A gente tem o seguinte, ó, vamos colocar a condição aqui. A condição é que a tensão máxima vai ser igual à massa de quem está sendo puxado. Nesse caso, é a massa de B. Né? Ele está indo para lá, então o B está sendo puxado. Vezes aqui, ó, a aceleração, tá? Então, é força resultante igual a massa vezes a aceleração. Não mudou a equação, é a mesma. Eu só coloquei aqui a tensão e a massa de B. Maravilha. Então, olha só, a gente sabe que a tensão máxima suportada vai ser 32 newtons. A gente sabe também que a massa de B vale 8. A gente vai encontrar, então, qual vai ser o valor para a nossa aceleração máxima que o fio vai estar suportando. Bem, agora eu passo dividindo aqui, ó. A aceleração vai ser igual a 32 divididos para 8. Vou colocar o máximo aqui. A aceleração, então, vai ser igual a 32 por 8 dá 4, né? 4 metros por segundo ao quadrado. Maravilha. Achamos a aceleração máxima que esse sistema vai suportar sem romper o fio. Agora, nós precisamos achar qual é a força máxima que isso aqui vai fazer. Pensa comigo, ó, essa força aqui, ela está puxando o bloco A e o bloco B. Então, agora eu passo a pensar no sistema. Diferente do fio, observe que o fio só puxa o bloco B. Então, a gente tem que entender agora que a força resultante aqui passa a puxar os dois blocos, massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração que a gente encontrou. Aí acabou o problema. Força resultante vai ser igual, ó, a massa de A vale 2, a massa de B vale 8. Vou colocar aqui certinho. Vezes a aceleração que vale 4. Então, a força resultante vai ser o quê? Ó, 2 mais 8 vai dar 10. 10 vezes 4, 40 newtons. A alternativa correta é a alternativa C. Deixa eu voltar para vocês aqui. Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aí? Por enquanto, não. Que bom, então. Vamos continuar aqui, então. A questão 5. A questão 5 fala que tem um projétil, tá? Uma bala. Ela tem 10 gramas. E ela repousa na câmara de um fuzil quando o tiro é disparado. Aí ele fala que os gases provenientes da explosão comunicam no projeto uma força média aqui, ó, de 1.200 newtons. Sabendo que a detonação do cartucho dura esse tempo aqui, 0,003 segundos, calcule o modo da velocidade do projétil imediatamente após o disparo. Bem, essa questão a gente fez uma bem parecida lá nos nossos exemplos, né? Então, a gente tem que entender que a força resultante aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração, tá? Como sempre. Nesse caso, a força resultante é essa força média que ele falou ali pra gente, que vale 1.200 newtons. Eu já vou substituir direto na fórmula. Aí a massa é 10 gramas, tá? Só que eu tenho que lembrar que eu não posso usar gramas aqui, tem que ser sempre quilogramas. Então, se eu quero transformar gramas para quilogramas, eu tenho que dividir por 1.000. E aí a nossa massa, ela passa a valer 0,01.
E aí a gente vai conseguir achar a aceleração dessa forma, tá? A aceleração, então, vai ser igual a 1.200 divididos para 0,01. Então, por isso que um tiro, né, um projétil, ele costuma ter um poder de dano muito alto, porque ele tem uma aceleração gigantesca. Se a gente pegar aqui, ó, 1.200 e dividir por 0,01, nós vamos encontrar aí uma aceleração de 120 mil metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que a cada 1 segundo, né, ela iria conseguir ter essa aceleração aqui. Tá, e agora, como é que a gente vai fazer para achar a velocidade? Aí, para achar a velocidade, a gente usa aquela equaçãozinha da aceleração, que a gente está usando desde o primeiro bimestre lá. A aceleração vai ser igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo, e pronto, a gente consegue achar aí a velocidade, né? É só passar multiplicando aqui, ó, multiplicar cruzado. A gente vai encontrar que a velocidade vai ser igual, então, a aceleração vezes o ΔT. Então, a velocidade vai ser igual à aceleração, que é o 120 mil, vezes o tempo de interação ali, né? Que é 0,003. Aí a gente multiplica e acabou. 120 mil vezes 0,003. Olha lá. Então a gente vai ter que a variação da velocidade aí é igual a 360 metros por segundo. Pessoal, aqui são valores aproximados, tá? Aqui está idealizado, mas é mais ou menos essa conta aí que os peritos costumavam fazer antes da computação entrar na história, para poder calcular, sabe? Um acidente ou fazer algum laudo criminal. É bem bacana, né? Maravilha, questão 6 agora. Questão 6 fala o seguinte, ó. Na figura abaixo, o bloco A e B tem massas de 6 quilos e 2 quilos. E, estando apenas encostados entre si, repousam sobre um plano horizontal perfeitamente liso. Isso quer dizer que não tem atrito. A partir de um dado instante, exerce em A uma força horizontal F de intensidade igual a 16 newtons. Desprezando a influência do ar, o modo da aceleração do conjunto e, ó, aceleração do conjunto e a intensidade das forças que A e B trocam entre si na região de contato, respectivamente, valem. Então tá, pessoal, ó, eu vou estar disponibilizando para vocês esse material, como eu falei, né? E aqui está o gabarito. A gente está fazendo agora a questão 6. Aqui está o gabarito, né? E embaixo aqui, vocês podem observar que tem aqui a questão 631. Eu deixei também uma resolução que é proposta pelo livro, né? Se vocês acharem interessante também, está aqui embaixo, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês. É só olhar aqui, ó. A questão 6, na verdade, é 31. Aí, dá uma olhada aqui na 31, ver o que acha, né? Ou pode estar pensando da forma que eu faço. O livro, ele faz um pouquinho diferente. Então, é legal vocês verem as duas opções aí. Vamos voltar aqui, então. Tá, o que a gente faz? Primeira coisa é pensar na força do conjunto. E aí, a gente vai dizer o seguinte, ó. Que a força resultante vai ser igual à massa do conjunto. Nesse caso, nós temos dois blocos, então vai ser a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração. Pronto. Ó, ele fala pra gente que a força que aplica aqui, ó, é 16. Então, para o sistema, pensando os dois corpos juntos, só tem uma força agindo, e ela vale 16. Aí nós temos a massa de A, que vale 6, mais a massa de B, que vale 2, vezes a aceleração. Então, 16 vai ser igual a 6 mais 2,
E vai dar 8 vezes A. A vai ser igual, então, a 16 divididos para 8. 16 divididos para 8 dá 2. Se nós tivéssemos no vestibular, ó, a gente ia eliminar aqui, ó. B, já eliminar D, já eliminar E. Fica só, então, entre A e C. A gente tem que ver aqui agora se a força resultante é 4 ou se é 3. Muito bem. Às vezes acontece de só ter uma, né? A gente já marcava ali e não perdia tempo mais. Como é que a gente vai fazer agora para descobrir qual que é a força que elas trocam entre si? O que acontece, gente? Ó, o A vai estar empurrando o B para cá, tá? E pela terceira lei de Newton, a gente vai ter que o B também empurra o A para cá. Para identificar essas forças, a gente chama aqui, ó, a força que A faz em B e a força que B faz em A. Peraí, é o contrário. Aqui é a força que o B está exercendo sobre A, então fica a força BA. Isso aqui é importante, tá? E aqui, ó, vai ser a força que A faz em B. Maravilha. Bem, o que acontece? Ó, se eu for pensar no bloco A, eu vou pensar que tem duas forças agindo sobre ele. Tem essa força F aqui, que vale 16, e tem a força que B faz em A, que eu não sei quanto que vale, a gente está procurando. Então, são duas forças. Se eu pensar somente no bloco B, observe que eu só vou ter uma força agindo sobre ele. Se temos só essa força agindo sobre ele, então é muito mais sensato a gente pensar em escolher ele para resolver esse tipo de conta. Como é que a gente faz, então, para resolver isso? Força resultante no bloco B vai ser igual à massa somente do bloco B vezes a aceleração dele. Só que a força resultante no bloco B, como só tem uma força que age ali, é a força, então, que A faz em B. A força com a qual A empurra B. Aí a gente vai ter a massa de B. A massa de B é 2 quilos. E a aceleração, ó, vale 2, né? Que a gente achou aqui. Então, a gente tem que a força que A faz em B vai ser igual a 4 newtons. Fim de papo, alternativa correta aí é a alternativa que dá 2 e 4. A. Bem, a próxima questão é a questão 7. A questão 7 fala, é o mesmo princípio, embora tá com desenho diferente aqui, mas é o mesmo princípio, tá? Que a gente está fazendo em todas as questões até agora. Primeiro a gente pensa no sistema, acha a aceleração, depois a gente acha o que ele está procurando ali. Ele diz o seguinte, então, ó, no arranjo experimental esquematizado a seguir, os blocos A e B têm massas respectivamente iguais. Então, o A tem 4 quilos e o B tem 1 quilo. Aí ele fala de desprezar os atritos, influência do ar, tá? Beleza. Aí ele fala assim, ó, considere o fio que interliga os blocos leve e extensível, também é um fio ideal, quer dizer que não vai alterar em nada no sistema. E ele fala para a gente adotar o cálculo da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber, então, o módulo da aceleração dos blocos. Bem, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a primeira coisa que tem que fazer aqui é pensar em quem está puxando o que aqui, tá? Ó, se a gente for pensar no bloco A, o bloco A está numa região sem atrito. A única força que vai agir sobre ele, então, é a tensão aqui do fio puxando ele, tá? E o bloco B? O bloco B vai ter duas forças agindo sobre ele. A primeira força é a força peso aqui, ó. A gravidade vai estar puxando ali para baixo. E aqui nós vamos ter também a tensão, né? Acontece que a tensão aqui são a mesma, né? É o mesmo fio, então a gente tem aqui que tem duas forças agindo e aqui só tem uma força agindo. Pronto. Então a gente vai ter que entender que como a tensão aqui se anula, a força resultante aqui é o próprio peso do bloco B. Tá, e como é que eu faço para achar o peso do bloco B? O
Peso tem uma equação específica. Peso é igual a massa vezes aceleração. Mas, na verdade, é a mesma equação. Ó, força é igual a massa vezes aceleração. Só que essa aceleração aqui é a aceleração da gravidade. E a gente coloca um Gzinho. Observe, ó, a aceleração é gravidade, nesse caso. Então, a gente vai ter o quê? O peso vai ser igual a massa, que é 1 kg, vezes a gravidade, que é 10. Então, o peso, que é a nossa força resultante, vale 10 newtons aí. Eu vou redesenhar esse sistema, e quando acontecer esse tipo de sistema, assim, de uma polia, rodando alguma coisinha, é bacana fazer isso. Vocês coloquem aqui, ó, o bloco e o outro bloco retinhos. Porque na prática, o que está acontecendo fisicamente falando aqui, tá? Um fio está puxando o outro aqui. Essa polia, essa roldana aqui, ela só serve para mudar a direção da força, mas na prática é como se uma estivesse puxando a outra. Na prática é como se fosse exatamente o mesmo exercício aqui, ó, da questão 4. Maravilha. Então, vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter a força peso puxando esse bloco para cá, né? Observe que a tensão e o peso, ó, eles estão na mesma direção, né? Só sentidos que são contrários. Então, aqui está a tensão e aqui está o peso. O peso a gente sabe que vale 10 newtons. Aí aqui vai estar a tensão, e aqui está o bloco A, e aqui está o bloco B. Agora eu vou pensar, para achar a aceleração dos blocos, ó, agora que eu já tenho a força resultante, é só lembrar, né? Que como essa força está puxando tanto o bloco B quanto o bloco A, eu estou pensando no sistema. A força puxa o bloco B, que por sua vez puxa o bloco A. Então, eu estou pensando em um sistema. Força resultante vai ser igual a massa de A mais a massa de B, vezes a aceleração que a gente quer achar aí. Força resultante é o peso, vale 10. A massa de A mais a massa de B é 4 quilos mais 1, que vai valer 5. Aí fica o Azinho para a gente achar ali, né? Bem, 5 vezes A, passa o 5 dividindo, a gente vai ter 10 vezes para 5, e vamos encontrar aí 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a alternativa correta da questão 7 aí é a letra E. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai para a questão 8. Questão 8 fala o seguinte, ó, para que uma bola de massa de 0,35 kg seja acelerada a 10 metros por segundo ao quadrado, com que intensidade de força ela deve ser chutada? Muito bem, pessoal. Vamos lá. Questão super simples, né? É só aplicação direta da equação aqui da segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Ele fala que a massa da bola é 0,35 quilos, já está em quilos, não tem que transformar nada, e ele fala aí que ela é acelerada a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração vale 10 aí. Força resultante a gente quer descobrir, multiplicando a força resultante, multiplicando aí a massa pela aceleração, a gente vai encontrar 3,5 newtons. Alternativa correta aí, alternativa C. Depois de tanta questão meio complicadinha, né? Uma bem de boa aí pra gente. Questão 10. Vamos lá. Quando uma força constante de intensidade... Faltou um i aqui, não sei se eu apaguei agora, se foi na prova. Se foi na prova, foi mal. Quando uma força constante de intensidade igual a 20 newtons é aplicada em uma caixa de 2,5 quilos de massa, inicialmente em repouso, ela é acelerada. Calcule a velocidade adquirida pela caixa após estar 8 segundos sob a ação dessa força. Também é uma questão que a gente tinha feito no livro, né, como exemplo. Vamos lá, ó. Quando uma força constante, então a gente tem que... Vamos tirar os dados aqui. A força vale 20. Ele fala que é aplicado em uma caixa que tem uma massa de 2,5 quilos. Aí ele quer saber aí qual é a velocidade
quando o tempo for de 8 segundos, tá? Bem, como é que a gente vai fazer isso daqui? Para a gente achar a velocidade, a gente precisa saber a aceleração, né? E aí, depois de achar a aceleração, a gente consegue achar a velocidade muito tranquilamente. Como é que a gente faz para achar a aceleração, então? Aplica a segunda lei de Newton. Força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é 20, a massa é 2,5. A aceleração a gente está procurando. Então, a aceleração vai ser igual a 20 divididos para 2,5. Deixa eu calcular aqui para confirmar certinho. 20 divididos para 2,5, a gente vai encontrar 50. 50 metros por segundo ao quadrado. Tá, agora ele quer saber qual que vai ser a velocidade após os 8 segundos lá, né? Então vai ficar assim. Eu tô achando que não vai bater ali, hein? Vamos ver. Então, o que vai acontecer agora? Ó, a gente vai ter que a aceleração, ela é igual à variação da velocidade em função da variação do tempo. Eu já posso multiplicar cruzado igual eu fiz lá em cima, eu já posso substituir direto, tanto faz. Vou fazer agora sim, 50. Aí a velocidade a gente quer descobrir, e a aceleração aqui vale 8 segundos. A gente multiplica cruzado. Então, nós vamos encontrar que o tempo vai ser igual a 50 vezes 8. E não dá 40, né, gente? 50 vezes 8 vai dar 400. Opa! Que é a velocidade que vai dar, então, 400 metros por segundo, tá? Então, aqui devia ter mais um zero em todas elas. Eu vou conferir lá se está assim mesmo. E aí eu vou corrigir pelas continhas que vocês fizeram, tá? Que a gente não precisa anular. É isso? Muito bem, pessoal. Vou dar uma olhadinha depois nessa questão, tá? Qualquer coisa eu mando para vocês lá no Classroom. Vou voltar aqui para vocês. Muito bem. Pessoal, dúvidas? Não. Tranquilo? Sim. Eu vou parar de gravar aqui e vou dar uma dica para vocês que estão aqui, tá?